Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, quando eu começo a reparar aqui e ali, a sensação que dá é que Bolsonaro vive de fato um momento muito ruim, cheio de notícias negativas. E a sensação que se tem é que tudo aquilo que o ajudou a se eleger em 2018 vai se desmoronando e para 2022 a situação dele realmente tende a ser dramática. Base aliada fragmentada, vários bolsonaristas de 2018 pularam fora e agora são ferrenhos opositores. Radicais, mais recentemente, admitindo que Bolsonaro será sim derrotado nas eleições do ano que vem, já que eu gravo esse vídeo aqui no finalzinho de 2021, talvez você assista, nós já estejamos aí em 2022. Eu gravo isso aqui no dia 26 de dezembro. Olavo de Carvalho e Alan dos Santos, por exemplo, já admitem derrota. O governo não entrega um país melhor, inflação, desemprego, PIB estagnado, aumento da fome, miséria e as redes sociais, em que Bolsonaro surfou aí quase que sozinho em 2018, comparado à atuação quase insignificante dos seus opositores, ele agora tem que dividir espaço e ver oponentes tendo maior alcance que ele. Eu vou trazer informações sobre isso, em especial no YouTube, em que Ciro Gomes, por exemplo, está aí com quase o dobro das visualizações do canal de Bolsonaro, isso pegando aí os últimos 30 dias. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like, compartilha, comenta. Vamos trazer mais gente aqui para o canal Politizando, que está com uma meta aí de alcançar 50 mil inscritos. Bom, meus amigos, eu vou deixar um link para vocês aqui da Carta Capital, que tem a seguinte manchete: Bolsonaro amarga queda de popularidade enquanto Lula e Ciro crescem nas redes sociais. Diz a matéria que as redes sociais não são mais um terreno dominado apenas por Jair Bolsonaro, do PL. Vale lembrar, PL é o partido de Valdemar da Costa Neto, que foi enrolado e preso ali por conta do esquema de mensalão no governo Lula. Um monitoramento da Fundação Getúlio Vargas mostrou que o ex-capitão tem cada vez menos terreno no mundo digital e vê adversários como Lula do PT e Ciro Gomes do PDT ameaçarem sua liderança no Twitter e no YouTube. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Os dados do estudo, continua a matéria, apontam para uma forte tendência de queda de Bolsonaro em todas as plataformas, em especial no Twitter, onde já empatou tecnicamente com Lula, e no YouTube, onde perdeu a liderança para Ciro em 3 das 7 semanas monitoradas. Para chegar aos dados, a Fundação Getúlio Vargas analisou 82 milhões e 200 mil interações nos perfis oficiais de Bolsonaro, Lula e Ciro e outros players da política entre os dias 1º de novembro e 19 de dezembro. E eu vou trazer para vocês aqui dados mais recentes que eu coletei hoje, repito, dia 26 de dezembro. O Instagram também foi monitorado pela Fundação. Segundo o estudo, a plataforma também registra uma aproximação do engajamento de Lula ao de Bolsonaro. Segundo o jornal, a alta foi puxada pela participação do ex-presidente no podcast Podpah, com audiência recorde para o formato nas redes. Bom, e como eu já disse para vocês aqui, Bolsonaro em 2018 surfou nas redes sociais quase que sozinho, seus opositores demoraram para cair a ficha, meio que foram pegos de surpresa, e nas redes sociais tivemos muitas fake news divulgadas por Bolsonaro e por seus apoiadores, mas não só fake news, eles acabaram, enfim, entendendo um pouco do sentimento da época e vieram com algumas coisas do tipo aquelas frases já antigas que vivem sendo requentadas. Menos Brasília, mais Brasil, vamos reduzir ministério, e repetia-se isso exaustivamente. Então, sim, teve todo um caldo que ajudou a eleger Bolsonaro. E não dá para negar a atuação dele nas redes sociais. E o engajamento que ele tinha era gigantesco e ele não foi criado da noite para o dia. Do tipo assim, começou a campanha, vamos para as redes sociais. Não! Eu vou trazer aqui algumas informações, já que a matéria destaca que Ciro Gomes, por exemplo, chegou a ultrapassar Bolsonaro em algumas semanas. Eu vou focar mais aqui no YouTube porque eu acho que essa é uma plataforma que, mesmo que ela não tenha o engajamento de outras, ela serve como um espaço para dar munição para a militância, enfim. Canais oficiais são muito utilizados para isso porque é lá que o candidato consegue expor melhor as suas ideias, enfim, divulgar também a sua atuação em entrevistas, em lives, enfim. Então eu vou tratar um pouco com mais calma desse espaço. Bolsonaro está no YouTube, sabe desde quando? 30 de junho de 2009. Vejamos isso. Sabe quando que o Haddad, que foi ali para o segundo turno contra Bolsonaro, entrou no YouTube?
no dia 19 de julho, né, de 2018, não, meus amigos, de 2019. Portanto, naquelas eleições, o Haddad nem canal no YouTube tem. Ele criou, então, aí quase um ano depois das eleições e ainda hoje é um espaço pouco utilizado, com baixíssimo alcance. Ciro Gomes entrou para o YouTube ali na pré-campanha, no dia 25 de abril de 2018. Foi um espaço utilizado na campanha, mas com baixo alcance. Eu vou trazer números para vocês aqui de hoje que mostram como que o Ciro realmente entendeu como que o YouTube funciona. Lula está no YouTube desde 5 de junho de 2018. E o Moro, para pegar aqui um outro candidato aí para 2022, embora eu ache que o Moro vai acabar desistindo e tentar uma vaga ao Senado, ele acabou de criar o seu canal, tem pouquíssimo tempo e está bem devagar. Vamos pegar aqui então as visualizações nos últimos 30 dias. Ciro lidera e lidera com folga. E eu acredito que mantendo esse ritmo, daqui a algumas semanas Ciro terá o dobro de Jair Bolsonaro. Nos últimos 30 dias, Ciro então teve lá no seu canal do YouTube 3.470.000 visualizações. Bolsonaro teve 2.160.000 views. Lula, que está aqui em terceiro lugar, teve 1.010.000 visualizações. E só para vocês entenderem a importância do Podpah, o Lula transmitiu também no seu canal a sua participação por lá. E esse vídeo tem lá 460.000 visualizações. Se a gente tira o Podpah, que é realmente um momento muito especial para a campanha do Lula, embora eu tenha analisado e disse que em termos de visualização foi um sucesso, mas de ideia foi muito ruim e o próprio Mítico lá do Podpah reconheceu que ele esperava também mais. Eu gravei um vídeo aqui também sobre isso. Não fosse o Lula no Podpah, o canal dele teria tido aí pouco mais de 500.000 visualizações. Se a gente for comparar com o Ciro, 7 vezes menos. Mas vamos incluir aqui junto, então o Lula tem aí 30% das views que o Ciro, por exemplo, teve no mesmo período. O João Dória teve 31.000 visualizações nos últimos 30 dias, Sérgio Moro 10.000. Vamos pegar aqui novos inscritos, né, pessoas novas chegando no canal. Ciro Gomes teve 14.000 novos inscritos nos últimos 30 dias, lidera também nesse quesito. Lula teve 11.900 novos inscritos, Bolsonaro 6.000, Sérgio Moro 3.060, João Dória 233. Ciro Gomes tem aí 335.000 inscritos, quando eu parei para gravar esse vídeo. Bolsonaro tem 3.580.000, ou seja, Bolsonaro tem praticamente 11 vezes mais inscritos que Ciro Gomes e está com aí menos visualizações que o candidato do PDT. Lula também tem um pouco mais que Ciro, no caso aqui 378.000, dá um pouco mais aí de 10%. E assim, o conteúdo que cada um apresenta lá, é o que cada internauta, o que cada novo inscrito vai encontrar naquele espaço. Bolsonaro fala de coisas relacionadas ao seu governo, tenta passar uma ideia de que está tudo ótimo no país. O povo sabe que não está. Lá tem as lives de quinta, famosas lives, que inclusive alguns estudos mostram que o canal do Bolsonaro, assim como as lives, perderam muito engajamento depois daquele dia 7 de setembro, em que Bolsonaro, muitos apontam, tentaria ali um golpe se de fato tivesse mais força. Depois veio aquela carta que o Temer fez ou ajudou o Bolsonaro a fazer para o Alexandre Moraes. Bolsonaro deu uma moderada no discurso e desde então ele perdeu uma base muito forte, inclusive no YouTube. Eu vou deixar um link aqui que fala melhor sobre isso. Lá no canal dele também você vai ter alguns cortes, vídeos que nem de Bolsonaro são, vídeo de ministros dele, Bolsonaro entrando no avião, no hotel, na praia. Essa última parte, mostrando o dia a dia do candidato, eu acho importante, não para o YouTube, mas eu acho que os candidatos precisam trabalhar melhor essa coisa porque acaba aproximando ele dos eleitores. Então, para o YouTube isso aqui não faz tanto sucesso assim, mas em grupo WhatsApp, no próprio Twitter e outras plataformas, é super importante o eleitor também ver um lado meio que humano daquele que ele pretende ou já diz que vai votar em 2022. Bom, e falando um pouco aqui do canal do Lula, lá você vai ter também cortes, entrevistas, participações dele em eventos fora do Brasil, o Lula no Podpah, como eu falei aqui. E assim, o engajamento lá é baixo. Como eu trouxe aqui, se não fosse o Podpah, Lula teria pouco mais de 500.000 visualizações. O que demonstra que ou a sua equipe não está sabendo trabalhar bem no YouTube, ou de fato as pessoas não estão tão interessadas em ouvi-lo. E realmente a grande questão aqui foi o que eu senti do Lula no Podpah. Qual que é a novidade que ele apresenta? Ah, não, é só uma volta ao governo dele. Olha, nós estamos falando de um governo que começou em 2003 e um possível novo governo Lula, caso ele seja eleito, será em 2023 e o mundo mudou muito. Enfim, você precisa falar de futuro. E essa foi a queixa do Mítico em relação à participação do Lula. Lembrando que o Mítico é um dos
entrevistadores lá no Podpah, junto com o Igão. Então o conteúdo que o Lula está apresentando não está atraindo tanto assim para o YouTube. E lá no Twitter, né, o Lula consegue surfar melhor, porque lá assim você não tem tanto espaço para falar de ideias, então ele consegue ter um alcance melhor por lá. No Instagram é muito forte a questão de fotos, então o Lula anda com um fotógrafo profissional junto com ele, então isso acaba também facilitando por lá. Bom, e o canal do Ciro tem assim como ponto alto a Ciro Games, né, que tem recentemente levado entrevistados, né, que aprofundam realmente o debate sobre diversos assuntos, entrevistas de altíssimo nível. A gente percebe uma mudança na Ciro Games em relação ao formato inicial e o que está agora. A gente percebe uma modificação em busca do melhor formato. No canal do Ciro também tem cortes, né, da Ciro Games ou de outras participações dele, entrevistas, você tem lives, palestras, vídeos pontuais do Ciro, por exemplo. No Natal tem um vídeo dele que explodiu quando eu parei para gravar, estava com mais de 300 mil visualizações. Você tem vídeos do Ciro denunciando um ponto ou outro em relação ao governo Bolsonaro. Você tem séries importantíssimas, uma inclusive lá falando da vida de Ciro Gomes, a série biografia em que a Gisele faz um bate-papo muito interessante com o Ciro. Sobre a Petrobras, fazendo denúncias e propondo algo para o futuro. A série de Canudos, Ciro contra fake news, a crise dentro de casa, em que o Ciro visitou alguns lares e conversou com as pessoas e mais. E chama atenção como o Ciro tem conseguido utilizar esse espaço, mas também outros, para denunciar aquilo que está errado e para propor coisas para o futuro. Então o Ciro olha para o passado, faz o diagnóstico, olha para o presente e fala para o futuro. Então isso realmente é importante. E o Ciro tem dito há muito tempo que aposta na inteligência do povo, e o YouTube pode ser uma plataforma muito importante para que ele consiga conscientizar o povo, né, daqueles assuntos que ele tem debatido ali com profundidade, mas de uma forma que a gente consegue também entender para replicar essas ideias em outras redes sociais e também na conversa, na sociedade, no trabalho, em família, enfim, onde realmente tiver oportunidade. E mesmo que o Ciro nesse momento não apareça aí liderando ou assim, nesse momento colocado num segundo turno contra o Lula, ele tem baixa rejeição e alto potencial de votos, o que indica que as pessoas dizem que poderiam votar nele, ele que é considerado mais preparado mesmo entre aqueles que dizem nesse momento não votar nele em 2022. Então é necessário ter muita calma, porque existe-se um clima na sociedade pedindo mudança e o Ciro está propondo justamente mudar modelo econômico e modelo de governança que, na opinião dele e de muitos, né, representam a causa da tragédia atual, já que esse modelo vem sendo replicado desde o segundo mandato do Fernando Henrique, no caso modelo econômico de governança, inclusive já no primeiro mandato de Fernando Henrique. E se as eleições fossem hoje, de fato, Lula seria eleito. A grande questão é que as eleições não são hoje e 2022 pode surpreender muita gente, como 2018 surpreendeu. Muitos não davam aí nada em torno da eleição de Bolsonaro e ele acabou sendo eleito. É claro que Lula e Ciro, com esses crescimentos aqui registrados pela Fundação Getúlio Vargas, não podem se contentar e achar que está tudo resolvido. É necessário compreender como cada plataforma, por exemplo, funciona. É o caso do Facebook, em que André Janones surfa muito bem por lá, o próprio Bolsonaro tem um alcance muito grande nessa rede social. E não dá para dizer também o seguinte: ah não, fulano cresceu nessa ou naquela plataforma, está eleito. Não, existe muita coisa envolvida na eleição de um candidato e na não eleição de outro. A gente pega, por exemplo, 2020, Bruno Covas era alguém com a participação quase que nula nas redes sociais e derrotou no segundo turno, com 60% dos votos, o Guilherme Boulos, que nas redes sociais tinha um alcance infinitamente maior que o Bruno Covas. Então a gente tem que observar que isso por si só não elege um candidato, mas também não dá para negar a importância que as redes sociais tiveram em 2018, também em 2020 e terão ainda mais em 2022. E as redes sociais se tornam ainda mais importantes para aqueles candidatos que nem sempre têm o justo e merecido espaço na grande mídia. Bom, meus amigos, então é isso. Eu vou deixar aqui no comentário fixo alguns links para vocês aí e eu convido a todos para que se inscrevam no canal, nos ajudem compartilhando e trazendo mais gente para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu e até o próximo vídeo.